Olá, querido amigo, querida amiga, como você está? Mais uma vez, a gente continuando aqui os nossos vídeos sobre o assunto da vez, dessa série de vídeos que é missões e a volta de Cristo. Missões e escatologia, mais especificamente tratando na área de escatologia, tratando da volta de Cristo. Esse é o nosso tema, nosso assunto. Estamos então já com 2 vídeos, né, tratando então desse assunto. Esse é o terceiro vídeo que a gente vai continuar tratando desse assunto. Por que eu resolvi fazer então esses vídeos, né, desse assunto? Porque muitos têm empreendido, digamos assim, têm falado muito sobre a volta de Cristo, sobre a volta. E como já falei lá no primeiro vídeo, e isso é necessário nós falarmos. A igreja precisa falar, porque a principal esperança da igreja está na volta de Cristo. Porque se fosse só para ter uma religião, né, então para quê? Né? Fosse apenas para ter uma religião, ter um Deus, não. Nós um dia cremos que vamos nos unir a Ele. Essa é a maior esperança. Até porque a vida aqui na Terra é cheia de angústias, de dificuldades, de problemas, ansiedades, né? Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares e problemas dos mais variados. Então, se nós, como diz o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios, no capítulo 15, né, no versículo 19, né? Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele, no capítulo 15 da primeira carta dele aos Coríntios, ele está dando respostas a uma turma que tinha dentro da igreja de Corinto que não acreditava, então, em ressurreição. Tá? Então, se esperarmos em Cristo só nessa vida, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, é necessário a gente falar desse assunto da volta de Cristo. Porém, existe um fator muito importante, né, que é o trabalho da igreja como agência do reino de Deus aqui na terra, para fazer com que o seu nome se espalhe em todo o mundo, em testemunha a todos a gente, como ele diz, voltando, Mateus 24:14. Né? Como ele diz, né? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então a gente resolveu fazer esses vídeos exatamente para unir esses dois assuntos. A volta de Cristo. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porém, mostrar, então, a necessidade da igreja trabalhar, cumprindo a ordem dele, porque não foi um pedido. Ide fazer discípulos não é um pedido, é uma ordem. Ide pregar o evangelho não é um pedido, é uma ordem. E ser-me-eis testemunhas não é um pedido, é uma ordem. Não é um pedido, ele não pediu, é uma ordem. Então, a necessidade de anunciarmos Cristo entre todos os povos, como ele disse mesmo, então virá o fim. Tá? E aí não vamos discutir a escatologia desse fim, se é a volta de Cristo para levar a igreja para estar com ele, tá? Esse é a manifestação dele pessoal já para ele governar no milênio, para aqueles que são dispensacionalistas, né? Para aqueles que são historicistas, creem que ele não vai haver duas fases da volta dele, é uma fase só na manifestação pessoal dele, né? Depois da grande tribulação. Nós não vamos discutir aqui se esse fim vai ser depois do milênio, porque no milênio o conhecimento dele será universal, até porque ele vai governar no milênio. Então o conhecimento será universal, amém, glória a Deus. Não vamos debater isso fim, porém, existe uma importância muito grande esse trabalhar da igreja. Ora, nós fomos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Jesus se deu lá na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus veio, o próprio Deus, veio à terra viver entre nós como um homem, sentir as dores da humanidade, para poder, então, fazendo tudo isso, morrer por nós, ainda morrer por nós,
tá bom? Porém, vencer a morte, ressuscitar e prometer, mas eu vou voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, queridos, tá? Precisa então que a igreja faça a sua parte, cumpra com o seu papel. Eu e você, nós temos um papel a cumprir. Então, por isso que a gente resolveu, então, fazer essa série de vídeos, falar dos dois temas, dos dois assuntos. Jesus está voltando, a volta de Jesus é iminente, nós cremos nisso. Porém, existe um trabalho da igreja. A igreja precisa trabalhar em torno desse projeto de Deus para que o seu filho volte para governar aqui na terra. A igreja precisa cumprir com esse papel de anunciar o nome dele entre todos os povos, entre todas as nações. Bem, por isso a gente resolveu, então, cumprir ou fazer, então, essa série de vídeos. Bem, antes da gente continuar, eu quero pedir que você, lembrando sempre, né, você que está aí nos assistindo, você curta, né, esse vídeo. Você que ainda não é inscrito, lembrando, né, se inscreva no nosso canal. Isso vai ser muito importante, então, para o alcance desse vídeo para mais pessoas, né? Então, se inscreva, compartilhe, né? Acione lá o sininho para que todas as vezes que a gente traga um novo vídeo, você tenha, então, esse novo vídeo, então, para você, que não serão somente essa série desse assunto, porém muitas outras séries de outros assuntos nós estaremos então conversando com vocês, e o meu desejo é que o nome de Jesus Cristo ele cresça, como disse João Batista, que ele cresça, que eu diminua, né? O meu desejo é que o mundo ouça, que o mundo veja, que o mundo entenda que existe uma esperança para a humanidade. A esperança para a humanidade não é um homem, a esperança para a humanidade, um homem comum, que eu quero dizer, não é um político. Não é um político, né? Não é um sistema de governo, não é um sistema de governo. Não é uma organização, também não é uma organização, não. A esperança do mundo é Jesus Cristo. E o meu desejo é que o mundo, então, conheça essa esperança, conheça Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Entenda que não existe outro além dele. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, a não ser através de Jesus Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. É Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o meu desejo com essa série de vídeos é despertar você como igreja a entender a sua parte, o seu papel então em anunciar Jesus Cristo. Bem, deixa eu aqui a gente olhar aqui um pouco do que Jesus fez, né? Olhar agora o trabalho de Jesus, assim, é lógico, né? Superficialmente apenas aqui em uma passagem, pegar um texto bíblico para a gente olhar então o trabalho de Cristo aqui na terra, como Jesus então trabalhou, o que Jesus fez, e por isso que ele nos chamou, digamos assim, para dentro desse projeto dele, que é que todos os povos conheçam ele como Senhor e Salvador, tá? Aí no capítulo de número 9, né, do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Mateus, aqui sempre uma coisa muito importante, sempre quando a gente fala do Evangelho não é o Evangelho de Mateus, é segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Marcos, o Evangelho segundo escreveu Lucas, segundo escreveu João, né? O Evangelho de Jesus, tá? De Jesus. Segundo escreveu fulano, a gente sempre fala, segundo escreveu Mateus, tá? Porque o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus. Como Jesus não foi escritor,
né? Jesus não foi escritor, Jesus foi o Filho de Deus que viveu entre nós, o próprio Deus, o Emanuel, Deus com os homens, tá? E Jesus realizou milagres, Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus libertou, tá? E os outros escreveram então sobre o que ele fez, tá? Então por isso que não é o Evangelho de Mateus, é o Evangelho segundo escreveu Mateus. Então vamos lá. Dito isso, capítulo de número 9, versículo 35 até o 38. Evangelho segundo escreveu Mateus 9, do 35 ao 38. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, veja, Jesus nos mandou, Jesus nos ensinou que a gente deve ir, ide. Jesus, entendeu? Ide fazer discípulo, ide pregar o evangelho, ser-me-eis testemunha. Porém, Jesus deu o exemplo. Durante o seu ministério terreno, mais ou menos 3 anos, né, e meio, possivelmente, dentro desse período, Jesus, ele percorreu todas as regiões, então, da antiga Israel, tá? E ele não tinha carro, ele não tinha avião, ele não tinha, entendeu? Nada, né, específico assim, né? Ele não tinha televisão como nós temos, não tinha as redes sociais como nós temos, ele não tinha telefone, não tinha nada disso. Porém, ele anunciou o reino de Deus. E Jesus fez a parte dele, tá? E ele então, e aí ele espera que nós façamos a nossa parte. E diz que ele percorria todas as cidades, todas, e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade, de doenças e enfermidades. Então Jesus não ficou esperando, Jesus foi. Jesus foi. Aliás, lá em Mateus, né, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, né, a grande comissão, ele diz ide. Lá em Marcos ele disse ide. E é interessante, às vezes você faz uma oração assim: Senhor, quantas vezes eu já... Meu Deus do céu! Quantas vezes eu já ouvi essa oração de irmãos na igreja, né? No templo, na igreja que eu digo no templo, na reunião, né? Reuniões de orações que deve ter, de intercessão, glória a Deus sim, maravilha, e tem que ter, né? Mas quantas vezes eu já ouvi essa oração: Senhor, salve as pessoas, envia as pessoas para a tua igreja, Senhor envia, traga as pessoas. Não é essa a oração, não é essa a oração. A oração é: Senhor, tá bom, toque no coração das pessoas que eu vou acessá-las, que eu vou anunciar o teu evangelho a elas. Senhor, entendeu? Me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá unção, me dá clareza acerca da tua palavra, para que eu saia e busque as pessoas aonde elas estão. Então a oração não é fiquem, esperem que as pessoas venham. Não. A oração é: vão e busquem as pessoas, vão e anunciem o meu nome. Vão e falem do meu nome para as pessoas aonde você estiver. Você é um influenciador onde você estiver. Como eu já falei lá no início, trabalho, colégio, faculdade, vizinhança, na família, aonde você estiver, a tua missão não é só transcultural. Quando eu for enviado, aí eu vou... Não, você já é enviado. E de fazer discípulos, não é só para aqueles que vão a outras culturas, a outros povos, não. É onde você está também, a tua missão. Você é um missionário monocultural, ou seja, na sua própria cultura, no seu próprio lugar. Não, mas missionários só aqueles que vão lá em outros povos. Não, na sua vizinhança, como eu já falei, aonde você estiver.
Você é um missionário. Jesus, ele ia. Ele não esperava que as pessoas viessem. Nós ficamos esperando. Nós ficamos esperando. Saia e busque as pessoas aonde elas estão. Vão aos sítios, aos lares, aonde as pessoas estiverem, vão e busquem as pessoas para Cristo. E aí tem uma outra coisa interessante, no versículo de número 36, e Jesus viu as multidões e se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, para você cumprir com a tarefa, como Jesus cumpriu primeiro, Jesus foi. Jesus não esperou que elas viessem. Jesus foi, buscou elas aonde elas estavam. Depois que Jesus ficou conhecido, aí aonde ele ia, as pessoas iam atrás, porque as pessoas queriam ouvi-lo. Queriam também, é lógico, os milagres que ele realizava, mas também queriam ouvi-los, tá? Então, mas antes, Jesus foi, e aliás, ele sempre foi, tá bom? Buscar as pessoas, continuou indo até o último dia da sua vida terrena, tá bom? Ele continuou indo, buscando as pessoas. Então, o seu papel é ir, como Jesus foi. Porém, Jesus, para ir, para buscar as pessoas, ele tinha uma coisa muito importante. Ele tinha compaixão das pessoas. Compaixão, esse sentimento de se compadecer da condição de dificuldade das pessoas perdidas, como diz aqui no texto, né? Que elas estavam exaustas, né? Como ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, para você ir, você só vai se você tiver compaixão, misericórdia, e isso só vai acontecer se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Então, eu costumo dizer uma frase que é assim: cristianismo é baseado em amor. Vou repetir: cristianismo é baseado em amor. Cristianismo sem amor é religião pura, seca e legalista. Então, você só vai realmente anunciar Jesus Cristo se você amar as pessoas verdadeiramente. Aí você só tem compaixão delas, só tem misericórdia delas, se você amá-las literalmente. E você só vai amar as pessoas que são, na realidade, são o teu próximo, tá? Se você amar a Deus. Porque se você amar a Deus, que é amor, você vai amar as pessoas. Amor na vertical, nós nos comunicamos com Deus, Deus então nos concede então um coração mudado, um coração cheio de amor para nós amarmos o outro, assim como ele nos amou e a si mesmo se doou por nós lá na cruz do Calvário através do seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus tinha compaixão, por isso Jesus ia. Por isso Jesus ia. E aí, ele então fala aos discípulos que, entendeu? A seara é grande e os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Porém, esse tema aqui, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Esse assunto para o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe, Deus continue fortalecendo a sua vida, continue renovando a sua vida, continue então te dando ânimo para você então sair dessa zona de conforto que você está e sair ao mundo e dizer: existe uma esperança para a humanidade. A esperança é Jesus Cristo. E Jesus está voltando. Deus te abençoe no nome de Jesus.